Decorreu a reunião administrativa da Assembleia de Deus Pentecostal do Ministério do Fundo com mudança real. Começa a nossa televisão com notícias em 3D que vai na sua quinta edição. Está convosco nesse espaço o vosso irmão Onésimo Matemba e paz do Senhor a todos que servem o Deus vivo e têm Jesus como Senhor e Salvador. Para aqueles que ainda não o têm, acreditamos também que a nossa mensagem chegará aos vossos ouvidos. Bem, vamos às notícias. O Centro do Cacute tem um novo líder. Numa cerimônia de empossamento, o Templo do Cacute viu-se abarrotado de fiéis com mais de 500 almas, conforme apontava a estatística lida, para presenciarem o ato que decorreu sob a responsabilidade do reverendo André Mendonça Casimiro, que indicou o novo líder da congregação, em virtude do pastor Raul Domingos Lucém ser transferido para o Conselho do Centro, sede, onde as responsabilidades não são maiores, tendo em conta que caminha-se para uma idade que exige outros cuidados. O nomeado foi o pastor Alberto Chuale, mais novo da idade, o que daria mais tempo para o pastor Lucém repousar da responsabilidade que tinha. Florinda Ninca assistiu o ato na condição de repórter e vai trazer mais informações sobre a matéria. Foi realmente uma cerimônia muito bem organizada pelo Centro Cacute, em que inicialmente o culto teve a sua rotina quase que habitual, notando-se a redução dos hinos entoados pelos corais, dada a cerimônia de empossamento que encerrou a nomeação do pastor Alberto Chiwale, saída nas deliberações da reunião administrativa ocorrida de 26 de fevereiro a 2 de março. O culto foi dirigido pelo evangelista Antônio Lopes e a pregação teve sob responsabilidade do reverendo André Casimiro, sob o tema Critérios que Deus usa para líderes, baseado no livro de Jeremias das Sagradas Escrituras, capítulo 3, versículo 15. Aqui tem, acredito eu, os documentos do despacho do centro. Aqui tem a autoridade. A responsabilidade é tua, Deus será consigo. É com muito ensejo de que nesta manhã, tomando uma responsabilidade diante desse centro, que não é uma tarefa fácil. Tivemos várias experiências na juventude onde passamos e hoje, recebendo uma responsabilidade de centro pela dimensão que tem, não será fácil. Sou pequeno para dirigir essa igreja, não tenho capacidade para estar. Eu quero agradecer fundo do coração. Eu digo, o pai que nos ensinou a andar, pastor Antônio André Domingos, desde 1998 que eu converti, até hoje completo 28 anos de cristão, sempre recebi o ensino dele, algumas instruções. Seguiram depois para um almoço de confraternização. Alguns fiéis falaram aos nossos microfones. É como a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo e chegou o momento de conhecermos o novo líder e tudo devemos dar graça. Gostamos da nova liderança porque é alguém que já conhecemos e nos viu a crescer. Estamos gratos por isso. O que achou da nova liderança? Achei muito bem, foi bem escolhido. Agradeço até o momento, né? É de agradecer que tudo que foi dito aqui, esperemos que seja realizado. Tudo que o pastor disse e é tudo. Amém, muito obrigada. Obrigada. O pastor Raul Domingos Lucém e líder cessante falou também para os nossos microfones. Paz do Senhor, pastor, fala para a TV SIC. Sabemos que ao deixar a liderança deste centro, algo lhe vem à alma. Então, com que espírito é que deixa a liderança? Pai do Senhor, amados irmãos e telespectadores, nós somos soldados em Cristo e preparados para responder os desafios do século em qualquer lugar onde nos for confiado, onde
for lugar adorável a Deus. Militamos aqui no Cacute durante este curto tempo, mas Deus quis assim que deixássemos o Cacute e temos um espírito que, ao deixar o Cacute, nos vem na alma que deixamos satisfeito o Cacute, com o dever cumprido, e estamos dispostos a cumprir os outros desafios que nos provirem em todos os lugares por onde forem nos confiado adorar a Deus. E já agora o pastor vai continuar a cultuar aqui neste centro, porque, pelo que sabemos, o pastor nem sequer mora nestas áreas. De uma vez que a liderança do Cacute foi alterada através dos despachos do gabinete do pastor presidente e ter cessado as funções cá no centro do Cacute, acredito eu que, por força do mesmo decreto, sou movimentado a continuar a assistir os cultos na igreja sede da cidade do Sumbe, ao lado do nosso pastor presidente, e integrar os executivos daquele centro. Muito obrigado, pastor, pela disponibilidade. Deus abençoe. Obrigado, eu continue com o vosso trabalho e Deus abençoe-vos. Tenham coragem, fé e dedicação na obra que fazem. Obrigado. Quem não deixou de falar para a nossa reportagem foi o pastor Alberto Chiwale, como novo comandante do navio Centro Cacute. Paz do Senhor, pastor. Gostaríamos de saber se o pastor foi contactado que havia de liderar este centro. A princípio não me foi contactado. Antes do empossamento, tiveram um contato breve sobre a responsabilidade que havia de assumir. Apenas só no penúltimo dia do empossamento. E como reagiu quando foi nomeado para esta função? Bem, a reação é aquela quando alguém é dado uma responsabilidade, né? Os momentos que a pessoa vai encarar não é assim, de forma muito fácil, mas conseguimos nos controlar para que este dia do empossamento pudesse efetivar. Não foi fácil, de facto, durante uma semana pensar como vai ser, não foi fácil, de facto. Mas pronto, pois que a obra é do Senhor, estamos a aguentar o desafio. Amém. E há algum projeto na manga para desenvolver durante o desempenho desta liderança? Bem, o projeto tem. Neste preciso momento teremos que conhecer melhor a casa para podermos fazer o desdobramento, uma vez que o centro tem algumas congregações adjacentes que percorrem por ali 85 quilômetros. Primeiro vamos conhecer, depois dali sentaremos daquilo que é a nossa ideia e tentamos implementar com base às áreas que nós constatamos. Já agora, pastor, deixe um conselho aos jovens que também lideram congregações cá no Sumbe. O nosso conselho que queremos deixar aos nossos amados irmãos é primar sempre pela humildade, o respeito, acima de tudo a fé. Porque é verdade, hoje não é fácil os mais velhos terem essa confiança em nós. Noutra hora nós vimos que os mais velhos olhavam nos jovens, aqueles que criam dificuldade, mas hoje estamos a ver os mais velhos estão a olhar nos jovens já de uma outra dimensão. Que nós pedimos aos nossos amados jovens, acima de tudo, é a humildade e a obediência aos nossos mais velhos. É só isso. Muito obrigado, pastor, e já agora muita força nesta nova caminhada. Obrigado, também desejo bom trabalho a vocês. Humildade e obediência aos mais velhos foi o apelo que norteou o pastor Chiwale. Foi a primeira vez que vi uma cerimônia de empossamento, confesso, cheia de pompas e circunstâncias que marcaram a mesma. E como é sabido, onde as mamás colocam as mãos, e ainda mais neste mês dedicado às mulheres, apesar disso, damos os nossos parabéns a elas e à organização. Estava a mil maravilhas. Tiraram as imagens Onésimo Matemba e Francisco Lopes. Florinda Ninca, neste mês das mulheres, continua sendo a vossa repórter de sempre.
Foi realizada uma campanha de limpeza no Atuco com a participação de fiéis voluntários. Uma campanha de limpeza teve lugar no Atuco, Centro de Conferências da Assembleia de Deus Pentecostal no Sumbe, dia 24 de fevereiro de 2024, com início às 6 horas. Os fiéis voluntários na mesma tornaram os arredores do Centro de Conferências isento de capim e outros animais que pudessem afugentar o homem e a mesma para uma limpeza geral, tendo em conta a reunião administrativa que se seguiu. Melania dos Santos, agora é consigo. De campanha de evangelização para a campanha de limpeza, são os atos que os nossos fiéis vão alternando nos nossos dias. As 4 edições passadas da nossa emissão tiveram como denominador comum a evangelização. Até porque o verde é uma cor que marca a esperança, mas o capinzal, esverdeado a crescer nas redondezas do nosso centro de conferências, o Atuco, deixou a desejar. Com isso, os fiéis não fizeram por esperar e, sem dar tréguas naquele forte capinzal e outros sólidos que já constituíam lixo, arregaçaram as mangas e foram à labuta. Aproveitaram a manhãzinha para não serem interpelados pelo sol e as enxadas, as katanas e as vassouras tornaram nisso o Atuco limpo e bonito. Prontos, mamãe, nós gostávamos que nos fizessem alguns esclarecimentos. Em primeira instância, gostávamos de saber quem é o responsável desta atividade. O responsável dessa atividade chama-se André Lindo Mendonça Casimiro. E tem algum responsável, por enquanto, que está aqui a inspecionar a limpeza? Sim, chama-se Felipe Domingo. Muito bem. E o que é que está a achar, então, desta magnífica limpeza aqui no nosso templo? Estou a achar melhor e, graças a Deus, está a ser bem acompanhada pela graça do Senhor. A organização está por cada centro com a sua área, Capina a sua área e cada congregação também a sua área. Muito obrigada, mamãe, e até a próxima. Obrigada. Bem, é uma campanha boa. Na verdade, aqui é o nosso centro, o nosso centro de conferência do Atuco, na qual temos estado aqui todo o Ministério a nível de Sumbe. E perante a atividade que se avizinha, houve a necessidade de fazer esta limpeza, que está a ser útil, porque vai deixar todo esse espaço limpo e para facilitar então que haja uma recepção dos obreiros que estarão aqui durante os próximos dias com eficácia. Muito obrigada, evangelista, e até a próxima. Muito obrigado, bom trabalho. Terminamos assim a nossa reportagem com imagens de Francisco Lopes e Onésimo Matemba. Falou para vós Amélia dos Santos. De volta ao estúdio. A reunião administrativa da Assembleia de Deus Pentecostal do Ministério do Sumbe trouxe mudanças de realce. Realizou-se de 26 de fevereiro a 2 de março no Centro de Conferências da Assembleia de Deus Pentecostal do Ministério do Sumbe, no Atuco, que fica a cerca de 13 km da cidade, a reunião administrativa referente ao ano 2024. E dentre os debates havidos e tidos como frutíferos, exarou despachos que soaram em muitos como novidade. Mais de 300 obreiros fizeram-se presentes no local, e alguns, para evitarem o movimento vai e vem do Sumbe ao Atuco, preferiram acomodar-se já no local da reunião, que foi sem constrangimentos. Debateram em painéis os mais variados temas, e os temas debatidos e ouvidos à comissão jurídica constituída geraram as seguintes conclusões. Doravante, os centros e as congregações onde cultuam os pastores jubilados e os conselheiros deverão tirar uma oferta especial nos dias referentes aos seus aniversários. Recomendou-se ao Departamento Municipal da Evangelização atualizar a distribuição dos campos de evangelização da área do Gungo aos centros da Dinga, Londa, Terra Prometida e Lunda e responsabilizá-los aos referidos líderes. Foi lido o draft do Estatuto do Grupo Missionário Jovem com Propósito e o Ministério indeferiu, devendo aconselhar os seus proponentes a trabalharem com o Departamento Municipal de Evangelismo e Missões. Do gabinete do pastor presidente foram produzidos os seguintes despachos. Depois de um período intenso de oração e auscultado o Colégio de Pastores, foi indicado o pastor Vasco Guimarães Ambrísio, líder do Centro Daxala 1, como vice-pastor presidente do Ministério do Sumbe.
Cessa as funções de líder do centro do Cacuti o pastor Raul Domingos Lucem por razões de saúde, passando a integrar o elenco diretivo da congregação da cidade. Cessam as funções do Departamento Municipal de Jovens os irmãos pastor Alberto Gabriel Chiwale, diretor, evangelista Augusto Periquito Jamba, vice-diretor, evangelista Paulino Antônio Manuel, tesoureiro, e pastor Eliseu Arão Ernesto Ganga, secretário. Foram indicados para o Departamento Municipal da Juventude os irmãos evangelistas Abrantes Sardinha Rede, diretor, Paulino Antônio Manuel, vice-diretor, Isaías Mendonça Raul Casimiro, secretário, e Pedro Elias da Silva Júlio, tesoureiro. Foram indicados para a coordenação de jovens do centro-sede os irmãos evangelistas Gerson Raul Cardoso Camilo, coordenador, José Matias Rodrigues, vice-coordenador, Gerson Pascoal da Silva, secretário, e Manuel Maurício Celestino Pande, tesoureiro. Foram indicados pastores Alberto Gabriel Chiwale para, em comissão de serviço, exercer a função de líder do Centro Cacuti, e Sansão Mendonça Raul Casimiro para, em comissão de serviço, exercer as funções de vice-líder da congregação do E15, afeto ao centro-sede. Terminamos assim as nossas notícias e prometemos voltar no ar já já. Fiquem com a paz de Cristo e até a próxima.